E olha só, vamos direto agora falar que nesta segunda-feira, o Ministério da Agricultura anunciou a liberação de mais verba para a contratação de seguro rural. O objetivo é atender aos produtores de cultura de inverno e pecuária. A partir deste mês serão disponibilizados 280 milhões de reais. A análise será feita então pela comissão da FENSENG, com o presidente Glaucio Tomayama. Glaucio, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tá ótimo, Glaucio. A gente queria dar mais notícias boas para o nosso produtor, mas houve então essa liberação, inclusive o mapa colocando em detalhes de quanto será o montante para cada segmento. De uma certa forma, isso traz um certo alívio, um respiro maior para produtores, já que a gente está vivendo ainda problemas climáticos tão adversos. Na realidade, não traz nenhum alívio para o programa de 2025-2026. A gente aguardava a integralidade do recurso para 2025, então a gente recebeu a informação do corte de 42 pontos percentuais do orçamento estipulado para 2025, e esse recurso liberado ele faz parte desse residual que o Ministério da Agricultura vai disponibilizar para a operação que a gente tem pela frente, né? Então, tem saldos a pagar ainda do governo de 2024, estamos falando de um montante de 220 milhões de reais ainda pendentes com a seguradora, e uma parte desse recurso para cobrir a operação de inverno. Na realidade, o que a gente tem nesse momento é que a operação de verão ela não tem nenhum orçamento estabelecido, que a gente já tem a campanha do pré-custeio desde março e toda a operação de verão para ser desenrolada. Aí, Glaucio Toyama, falando o nome corretamente desta vez, pedindo já desculpas pelo equívoco no início. Glaucio, a gente está vendo assim o Rio Grande do Sul com esse desespero, né? Porque realmente o produtor já veio de temporadas ali sofrendo com estiagem, depois chuvas extremas. Agora, mais uma vez, às vezes a geada ela mais atrapalha do que ajuda. O frio extremo, chuvas, se eu não me engano, 127 municípios com ocorrência de alagamentos, deslizamentos. Quer dizer, a cultura de inverno que tem essa liberação agora pelo mapa, talvez não atinja realmente a necessidade de um produtor como o gaúcho, né? Infelizmente, a gente passa por mais uma temporada no estado do Rio Grande do Sul, com eventos climáticos afetando a produção agrícola nesse momento. Ano passado nós tivemos aquele evento catastrófico de enchentes, inundações no estado, e este ano novamente com o mesmo tipo de problema. O Rio Grande do Sul tem sofrido ao longo dos últimos anos em todas as safras. A gente percebe que existe uma necessidade de revisitar o modelo de agricultura que tem para o Estado, com mais tecnologia, obviamente com apoio do governo estadual e federal, apoiando não só o desenvolvimento e implantação das lavouras que vem por aí, mas também com programas muito fortes de mitigação de risco, a contar com seguros agrícolas na operação. A geada realmente vai começar a atrapalhar. A gente tivemos alguns eventos nessa última semana e alguns eventos previstos aí para os próximos dias. E assim, Glaucio, por outro lado, é possível que realmente haja o produtor que vai se beneficiar com essa verba, mas o caminho às vezes é longo, né? Parece custoso. Nós temos também questões de taxa de juros, temos aí também o Plano Safra muito próximo. Quer dizer, como é que é possível o produtor se organizar nessa planilha toda, hein? Não é fácil, né? Porque a gente está trabalhando com taxa de juros alta, né? Considerando mercado aberto, mercado financeiro. Se o Plano Safra não vier com uma possibilidade de redução de taxa, os produtores terão bastante dificuldade aí para a próxima implementação, né? Mas o que é importante, o mercado segurador se preparou este ano para oferecer o produto da mesma forma que foi oferecido nos últimos anos. A gente imaginava um crescimento da área segurada
que em 2021 atingimos 14 milhões de hectares, o ano passado perto de 7 milhões, mas para esse ano as seguradoras vieram com um programa para superar 20 milhões de hectares de proteção para a safra brasileira. Infelizmente, com o PSR, com essa situação de corte estabelecida em 42 pontos percentuais, provavelmente a gente vai ter uma redução da área plantada, protegida pelo seguro, e provavelmente com um teto de 5 milhões de hectares. Glaucio, houve também a liberação de uma parte desse recurso para justamente implementar o ZARC, né, que é tão importante para a seguradora ter uma segurança melhor, né, maior, na hora de fechar uma apólice, né? Exatamente. O Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, desenvolveu o ZARC Manejo de Solos. É um projeto piloto, né? Imagina que a gente tinha um orçamento de quase R$1 bilhão. Para essa tranche do ZARC Manejo de Solos, serão R$8 milhões só para a soja, para modelos cooperativos no estado do Paraná. Então, é muito pequeno, apesar de ser um piloto, mas super interessante para a expectativa futura do programa de seguros rurais aqui no Brasil, que vai conseguir diferenciar produtores com mais ou menos tecnologia, e com isso a gente proporcionar produtos adequados, com preços adequados, individualizados para os produtores. Fundamental, fundamental. Segurança para os dois lados, né? Para quem está oferecendo seguro e para quem contrata. Agora, Glaucio, só para a gente encerrar, momento importante esse agora, né? De entre safra. É importante o produtor estar bem auxiliado para justamente escolher a cultura correta no momento certo, para que tenha rentabilidade e assim também equilibrar um pouco perdas, ganhos, não é por aí? Exatamente. É importante ele ter um bom planejamento, estar muito atento ao serviço da dívida, né? Porque taxas muito altas vai inviabilizar no ano que o custo de produção vai ser mais caro. A gente está vendo aí o impacto no custo de fertilizante, as margens que o produtor pode ter para a próxima safra, depender, está tudo muito volátil, pode ser mais pressionado do que a gente está observando nesse momento. E se der tudo certo, é que ele possa contar na sua planilha de custos com a proteção de um seguro rural, dependente ou independente do PSR, que está vindo muito escasso para a safra 2025-2026. Agora sim, Glaucio, só para atualizar, houve uma reunião da FENSEG com o MAPA, né? Esse diálogo se mostrou produtivo, aberto? Não, de fato, o governo passa por uma situação bastante complicada. Então, o Plano Safra, a gente tem uma percepção em relação à parte de seguros muito aquém do que a gente imaginava. Eu te disse que o mercado se preparou para fazer 20 milhões de hectares ou mais para essa safra 25-26. A gente recebeu a informação do corte, o governo trouxe para a gente a situação em si, então existe a expectativa do pagamento do ano fiscal de 2024, que remete a 220 milhões de reais ainda pendentes há mais de 6 meses para as seguradoras, e esse novo cronograma privilegiando a safra de inverno, mas a gente tem essa preocupação, né? A safra de verão, soja, milho, tudo que vem por aí a partir do Plano Safra ainda está zerada. A gente não tem nenhuma expectativa positiva, nem tão poucos produtores poderão contar com o suporte, o apoio do PSR para essa safra 25-26 nesse momento, se a gente não conseguir desbloquear o recurso que foi bloqueado na última segunda-feira. Glaucio Toyama, muito agradecido então pela sua participação aqui com a gente, pela disponibilidade em trazer informação para o nosso produtor rural, que nesse momento, né, de climas às vezes adversos, e realmente o produtor acaba ficando um pouco mais temeroso, né, assustado, como volto a dizer, né, os produtores lá na região do Rio Grande do Sul. Mas é informação que é de qualidade que a gente tem que passar para trazer um pouco mais de conforto. Muito obrigado, então, Glaucio, e até a próxima oportunidade. Excelente. Boa noite, um abraço. Obrigado. Um abraço.